primeiramente lecionei Sociologia Geral, mas em seguida eu comecei a trabalhar nos cursos de Pedagogia, Sociologia e da Educação. E aí, nesse momento, eu comecei a fazer um trânsito entre a Sociologia e a Educação. E fui construindo uma compreensão em torno dessa ligação, né, indissociável entre processo social e processo educacional. As teorias que eu comecei a ter contato dentro do campo pedagógico eram muito mais voltadas para uma visão materialista. No início dos anos 80, eu tive contato com a obra do Capra, do Fritjof Capra. Eu comecei a estudar física e a física foi abrindo até eu chegar no pensamento complexo já nos anos 90. Né? E aí eu tive que reconfigurar toda a minha concepção de mundo, de ser humano e de sociologia e particularmente de educação. Então foi uma grande revolução, né, que eu fiz uma inflexão assim de 180 graus. Né? Saí de um extremo e fui para um outro, não no sentido radical, mas de reconfigurar totalmente a minha forma de ver as coisas. A nossa relação com o mundo e com o outro começa pela educação. Primeiramente a educação espontânea, assistemática, que vem pelo grupo primário, que é a chamada família. E na sociologia, social self significa dizer o seguinte: como é que eu me torno membro daquela sociedade desde o momento que eu nasci? Então, eu nasci, eu vim ao mundo, eu faço uma imersão num campo cultural, numa esfera cultural já posta pelos meus antecessores. Na nossa sociedade, principalmente a partir do Renascimento, isso se tornou bastante efetivo. A educação formal passa a ser imprescindível. É como se estivesse alguma coisa no ar que você precisa captar para começar a trabalhar. Então você vai trazer o conceitual e vai interagir com o expectativismo do grupo naquele momento. E aí você faz aula e não dá aula. Porque é a grande diferença entre fazer aula e dar aula. Eu sempre, antes de começar qualquer coisa, eu pergunto: vocês têm alguma dúvida? Tem algum questionamento que queiram fazer antes de nós continuarmos? Porque a partir de alguma pergunta você desenvolve toda a aula. E aí você segue por caminhos, inclusive, que nem você imaginava que iria seguir. Então, para mim, a educação é um processo sempre constituinte, né, entre educador, educando e o contexto sociocultural em que você vive. Há um extra-mental, né, que é o que cada um está pensando, mas o outro não sabe o que o outro está pensando, mas aquilo compõe um extra-mental do grupo. E intuitivamente nós somos capazes de dialogar com esse extra-mental, sempre numa relação intuitiva. Né? A educação, ela tem que trabalhar esse aspecto da intuição. E aí você percebe que quando a aula é feita dessa forma, ela flui muito mais intensamente. Né? Você sente que há um diálogo e uma interação e uma compreensão melhor dos alunos daquilo que você está dizendo. O saber constituído e experiência existencial. E isso me leva a uma convicção. Ninguém educa ninguém. Todo processo é sempre um processo de autoeducação. O grande desafio é você estabelecer um diálogo que eles possam começar a compreender, dentro das suas limitações momentâneas, essa linguagem complexa. Então, é um desafio por um lado, porque você pega pessoas com grande dificuldade de compreensão, de entendimento, porque tem dificuldade às vezes até de compreender o que leem, mas pessoas, como qualquer ser, riquíssimas em termos de experiência existencial. Como o formal não te dá condições, você vai buscar na experiência existencial. E liga esses dois momentos, o saber constituído e a experiência existencial. Então são histórias que acontecem na vida das pessoas que permitem você fazer a referência e inferência em torno dessa experiência existencial com o saber constituído. Dentro do campo teórico, né, a educação trabalha muito voltada para a formação do sujeito para se tornar membro de uma sociedade.
o instrumento e a instrução adequados para que o indivíduo faça aquilo que é o seu grande objetivo existencial, o autoconhecimento. Nós somos uma totalidade desde o princípio. Todos nós somos uma totalidade. Portanto, no meu entendimento, tudo aquilo que o ser humano deve alcançar já está nele. Então, eu sou uma totalidade e quando eu interajo com o outro, com o mundo exterior, eu começo a me conhecer e, portanto, a ressignificar aquilo que eu ainda não tinha alcançado, mas que já estava em mim. Todos nós somos uma totalidade. Só que, como indivíduos, nós somos diferentes. A verdade não está fora do sujeito, ela está no próprio sujeito. Então, o que a educação permite? Que esse interior, essa essência, essa substância do indivíduo, se revele a ele mesmo. Portanto, a principal função da educação para mim é o autoconhecimento. E a preservação da minha individualidade, da minha singularidade dentro desse campo da diferença, só se faz se eu também garantir a preservação da individualidade e da singularidade do outro. Os líderes da Revolução Francesa se basearam em 3 lemas: liberdade, igualdade e fraternidade. Nós vamos ver que no século XIX a humanidade alcançou a liberdade. Os regimes escravocratas todos foram abolidos. O século XX, nós alcançamos a igualdade. A igualdade no sentido que as constituições colocaram. Todos são iguais perante a lei. Mas nós não alcançamos a fraternidade. O mundo está conflagrado, porque nós não mudamos a nossa visão de mundo e de pessoa. Nós ainda temos uma visão mecanicista do ser separado do ser, o mundo composto por partes separadas. Eu não vejo você como semelhante ainda. Eu posso ver no discurso, mas não na prática. Enquanto o conceito de verdade a verdade for vista como algo exterior ao sujeito, você sempre estará numa competição de quem alcançou primeiro a verdade. Então é o pensamento dialético. Se a verdade A se estabelece, a afirmação B é contrária, então uma das duas é falsa. Não poderá haver 2 verdades sobre a mesma coisa, porque só existe uma verdade. Então isso leva às grandes controvérsias e aos grandes conflitos. Primeiro entre pessoas, entre grupos, entre comunidades, entre países, entre a humanidade. A fraternidade só será alcançada no momento em que, dentro do campo da transdisciplinaridade, que é o reconhecimento, e da complexidade, que é o reconhecimento de que tudo está interligado, enquanto eu imaginar que eu posso reduzir os outros a mim como verdade, nós continuaremos nos digladiando. E esse é um desafio primordial da educação. Fazer a reconfiguração da visão de mundo, de ser humano e de si mesmo. A minha visão de mundo e de pessoa condiciona a minha visão de educação. Se eu não altero minha visão de mundo e de pessoa, eu não altero a educação. Eu não posso imaginar que as pessoas vão ter as mesmas respostas para as mesmas questões. Então todo o sistema de avaliação tem que ser revisto. E isso é um grande desafio para o educador. Então a educação acaba sendo até uma farsa nesse aspecto. Porque você finge que ensina, eles fingem que aprende, porque passa a ser uma repetição, uma colagem. Nós temos uma deficiência básica na educação brasileira. Os nossos estudantes das primeiras séries não tiveram filosofia. E se tiveram, foi de uma forma insuficiente. Não tendo filosofia, o indivíduo não foi desafiado a pensar sobre o que ele pensa, a olhar olhando, olhar como é que ele olha o mundo, ou seja, a questionar o ser sendo no mundo. Eu pergunto às vezes para os alunos, vocês acham que a forma como vocês veem o mundo é natural? Eles não conseguem perceber, porque eles não foram desafiados a pensar no sentido filosófico. Então isso é um vício de origem que dificulta muito o processo educacional. Mas isso tem uma origem, né? Nós temos uma herança, né, do arcabouço conceitual e cultural cartesiano, né? Quando houve a ruptura com o medievo, com a escolástica medieval, e que surge o chamado Renascimento, e o pensamento crítico recupera o campo de ação, né, a iniciativa, digamos assim, surgiram algumas formas de reorganizar o pensamento.
o pensamento cartesiano estabelece como premissa básica o mundo máquina. O mundo máquina. O mundo é uma máquina. Não só o mundo, a realidade, se transformou em peças dessas ou em engrenagens dessa máquina, como o próprio ser humano se transformou também numa peça da máquina. Por exemplo, a medicina, que se desenvolve a partir desse período, tem um quadro emblemático de Rembrandt, onde tem um cadáver sendo dissecado por alguns cientistas. Ele é emblemático porque até então era até proibido se fazer isso. E aí vamos imaginar a seguinte situação. Você desmembrou todas as partes que compõem o corpo humano e colocou sobre uma mesa. E aí conferiu, fez o relatório, o inventário de tudo que compõe um corpo humano. E aí alguém, um aluno, pergunta assim, mas professor, onde é que está a alma? Cadê a alma? Não está aqui. Como é que funciona? É um processo físico-químico. Energias, oxigênio, alimentação, provocam uma espécie de combustão interna, onde há um metabolismo e a corrente sanguínea leva tudo que precisa para todos os lugares. Enfim, funciona exatamente como uma máquina. Então não precisa de alma. Não precisa de alma. E até porque ninguém viu a alma aqui. Não existe alma. Então decretou-se o fim da alma. No final do século XVIII, início do século XIX, onde um grande matemático, Pierre Laplace, fez uma exposição, né, sobre o sistema dos mundos, baseado em Galileu, Kepler e Newton, e mostrou como funciona o universo numa perfeição assim surpreendente. Tudo se encaixa na teoria newtoniana da lei de gravitação universal. E quando ele terminou aquela exposição, né, que agradou a todos, Napoleão, que estava presente, fez uma indagação. Dr. Pierre Laplace, eu não percebi na sua exposição onde é que entra Deus. E aí Pierre Laplace prontamente disse, Excelência, eu não preciso dessa hipótese. O mundo se explica por si mesmo. O homem deixou de ser um ser integral. Ou os seres vivos deixaram de ser seres integrais. Onde ele tem uma composição material e uma composição não material. Você pode chamar, né, o fundamento biológico, o fundamento ecológico, o fundamento psicológico e o fundamento espiritual do ser humano. Nós somos uma totalidade que se compõe desses fundamentos. Então a psicologia cuida da chamada mente, né, ou alma, e a medicina cuida do corpo, separadamente. E isso, evidentemente, desmembrou o ser humano. Quando você desmembra, você não vê mais o ser humano, você vê as partes. E ficou mais fácil, inclusive, matar. Porque é uma máquina. Sendo máquina, eu posso eliminar. Sendo máquina, eu posso programar. E a educação caminhou muito nesse sentido. Uma educação de adestramento e não de despertar, no sentido de despertar o autoconhecimento. Os regimes totalitários sempre acreditaram que que a sociedade poderia ser programada dessa forma. Na medida em que eu reconfiguro isso, e passo a ver o ser humano não mais como máquina, mas como uma totalidade aberta, eu reconfiguro a minha concepção de mundo e de pessoa, e a educação também tem que se reciclar. Infelizmente existe essa decalagem. Nós vivemos a era do indivíduo singular. Uma descoberta para mim, primeiro, a filosofia, porque eu descobri que eu era cartesiano e não sabia. Nós caminhamos para um planeta onde a humanidade irá se enxergar como humanidade, como uma única humanidade. Mas é uma caminhada permanente no sentido da revelação da individualidade. E eu vejo que no século XXI nós alcançamos o estágio da individualidade como singularidade. Essa trajetória toda até hoje nos capacitou à maturidade. Nós alcançamos a maturidade. Estamos por nossa própria conta. Nós não teremos mais os grandes pontuais fazendo a direção para esse ou aquele sentido para a humanidade. Ao mesmo tempo, ela criou condições tecnológicas para que isso se realizasse. Nós alcançamos um grau de autonomia que era inimaginável, quem sabe, há 10, 15 anos atrás.
E isso empoderou o indivíduo. Nós estamos empoderados. Mas é uma competição sustentada numa absoluta cooperação, onde toda a humanidade participa. Eu não dependo mais só de um indivíduo. Hoje nenhum segmento mais nos domina, mas ao mesmo tempo nós dependemos de toda a humanidade. Então é uma autonomia dependente. Por incrível que pareça, paradoxalmente, quanto maior a minha autonomia, maior a minha dependência. Só que é uma dependência saudável. Eu dependo de todos e ninguém em particular me domina. Qual é a grande dificuldade? Nós não aprendemos a administrar esse empoderamento e não alcançamos a compreensão desse estágio que nós estamos de maturidade. O grande desafio da educação nesse século XXI é fazer toda a reciclagem conceitual e cultural para compreender o indivíduo como uma singularidade irredutível e que está empoderado de uma forma inusitada. Aprender a lidar com esse poder. E não há um discurso unificado em torno da insatisfação, mas há uma insatisfação que unifica aquele movimento e que não está devidamente decifrada. A primeira mão, que é a cultura do povo, é de onde nasce o que nós chamamos de verdade. Mas a sistematização e a avaliação crítica do contexto é feito pelo campo acadêmico. Quando o campo acadêmico se divorcia da realidade, como acontece hoje com as nossas universidades, não acontece esse processo. Edgar Morin, por exemplo, quando ele entra nos meios acadêmicos, as portas se fecham, não querem dialogar com Edgar Morin, porque ele é um capacitor, um irregular, que faz o meio acadêmico ver a si mesmo, as suas deficiências, e isso incomoda. O mundo que eu estou vendo e o indivíduo que eu estou vendo nesse mundo. E qual é a educação adequada para isso? Para esse mundo e esse indivíduo? Eu não tenho essa resposta. Eu não tenho ela elaborada, mas eu tenho algumas suspeitas. Sem fragmentá-lo. Esse é o grande desafio da educação do momento. O conhecimento se constrói, não se fabrica. O ser humano é uma totalidade, ele não é uma tábula rasa. As premissas já estão colocadas. Construtivismo, pensamento complexo, transdisciplinar. Então, as ferramentas estão aí. Basta nós decifrá-las e começarmos a colocá-la na prática. Dar o passo transdisciplinar, essa é a dificuldade. Eu sou eu, você é você. Mas o ser do fenômeno, que é o mundo, é indeterminado. Quando eu olho para o mundo, ele adquire significado para mim, mas ele adquire significado diferente para você. E para você, e para o outro, e para o outro. Então o ser do fenômeno é indeterminado. Então ninguém tem o monopólio da verdade, e nem da virtude. Então a educação, esse é o cenário e o grande desafio para a educação no século XXI. Para mim, a maior contribuição da física no século XX, a física quântica, foi o ressurgimento do sujeito como construtor da realidade, como constituinte da realidade. Não há realidade sem a consciência. A verdade é constituída a partir do sujeito em interação com o fenômeno. E aí ele adquire uma formatação de acordo com o instrumento de medida e com as indagações que eu faço. Então, ela começa lá na Idade Média com a revolução na perspectiva, na arte, quando as representações artísticas passam a representar o mundo como o olho humano vê, com a invenção da perspectiva. Como a própria realidade se constitui a partir da visão humana e das concepções e percepções humanas. Então isso recupera o prestígio do sujeito, do indivíduo, da pessoa. É uma demanda de uma nova forma de educação, de uma nova visão da educação, baseada em uma nova visão de mundo e de pessoa. É uma geração com senso crítico apurado. Não gostam de hipocrisia, é uma afirmação da sua individualidade. Eu sou eu não quero ser você. Essa geração terá muito mais abertura, será muito mais predisponente para um pensamento aberto do que as gerações anteriores. Então, a minha esperança reside aí. Já exige uma nova formatação, uma nova configuração dos processos educacionais. Então, essa revolução que tem que acontecer, ela terá que ter essas premissas básicas. Primeiro, nós como humanidade nós somos iguais, mas como indivíduo nós somos diferentes. A educação é sempre autoeducação.
Assim como a realidade é uma construção de cada indivíduo. E nós temos uma realidade mais ou menos consensual e que permite a convivência, senão não seria possível a convivência. São os consensos, né, coletivos. Se a educação é autoeducação, a avaliação, por exemplo, tem que ser autoavaliação. O professor, cada vez mais, é um facilitador. Então a questão ela tem que ser aberta, de tal forma que cada um, de per si, em face da sua individualidade, faça a sua autoexpressão. E aí nenhuma resposta será igual a outra. Nenhuma dissertação será igual a outra. E todas serão válidas. O professor, como um aluno, também não teve filosofia. Portanto, ele ainda está condicionado pela verdade compacta. Em torno desses instrumentos e instruções que eu me refiro, como a revolução na ciência, a complexidade, a transdisciplinaridade, o construtivismo, eu vejo a transdisciplinaridade como o grande guarda-chuva. A transdisciplinaridade é uma nova visão de mundo, portanto, é uma nova visão das próprias disciplinas. Uma nova visão do conhecimento, do ser humano, é aquilo que está entre, através e além de todas as coisas. Esse é o trans. Também não diz muita coisa se você não desdobrar. Então, o que unifica aquele grupamento é a sua condição essencial de ser humano. Então, como seres humanos, nós somos iguais, somos únicos. Portanto, o que é que está entre, através e além de todos nós é a nossa humanidade. Há uma substantividade que está entre, através e além de todos os seres vivos. A partir da teoria de sistemas de Bentham, começamos a ver que tudo está integrado. Cada espécie é um subsistema de um sistema maior que é orquestrado e dirigido por um conceito universal e transdisciplinar que nós chamamos de vida. Há uma inteligibilidade nesse conceito substantivo que nós chamamos de vida, que está em todos nós e que age e reage substantivamente da mesma forma em todas as circunstâncias. Tudo está sinalizado para a manutenção da vida. Então há algo que nos unifica fundamentalmente. É o fundamento do fundamento da vida. Então isso tem que trazer consequências na organização da vida humana. Tem que trazer consequências no sentido político, econômico, cultural, social, né? E especificamente educacional. Qual é o ser do ser humano? O que é esse permanente? Será o espírito, que nós chamamos de espírito? E como é que ele se manifesta? Aliás, Einstein, certa vez disse, o universo é inteligente, porque se ele não fosse inteligente, ele não seria inteligível. Se ele não fosse uma expressão inteligente, não seria passível de ser compreendido. A causa generativa de todas as formas que nós chamamos de organização tem que ser inteligente. Afinal de contas, por que é que nós existimos? Não há separação entre o campo científico, o campo filosófico e o campo religioso. Se nós existirmos, o que é que nos fez existir? Qual é a nossa origem? O porquê de nós existirmos, que é o campo filosófico. E como é que nós existimos, que é o campo científico. Não há fronteiras nítidas sobre isso. A ciência já sabe que não precisa tocar ou enxergar para admitir a existência, senão a física quântica não existiria. Porque o cientista não vê o átomo, não vê o elétron, o próton. O educador tem que fazer uma reciclagem profunda. E ele também tem que fazer o autoconhecimento. É como se ele saísse dele mesmo, assim, temporariamente, e olhasse para ele olhando. Ou seja, olhar o olhar olhando. Como é que eu estou olhando o mundo? Como é que eu estou fazendo a leitura do mundo? Pensar sobre o pensado. Eu estou pensando, como é que eu estou pensando? Esse meu pensamento está sustentado em que premissas? Então, é uma profunda reflexão no sentido de um autoconhecimento para, a partir dessa constatação, eu estabelecer novos rumos. Mas principalmente para os educadores, que são os intermediários, eles fazem uma mediação entre as gerações. Né? Tem uma função primordial na mediação entre as gerações. Como é que eu vou compor o processo educacional, a relação educador-educando, com essa nova concepção de mundo e de ser humano?
E eu só conseguirei fazer uma superação daquilo que não é mais adequado se eu fizer o autoconhecimento. Eu tenho que fazer uma regressão comigo mesmo de olhar o olhar olhando e pensar o pensado. Porque admitir que eu devo mudar é uma das coisas mais difíceis. Nós temos dificuldade de enfrentar a mudança. Mas nós temos que ter consciência que a incerteza é a essência da nossa existência e não a certeza. É a incerteza que nos faz buscar permanentemente e é a incerteza que nos faz humildes. Porque se nós tivéssemos certezas, nós seríamos absolutamente vaidosos. O educador tem que estar consciente de que está nesse contexto. Num contexto em permanente transformação, composto por uma unidade na diversidade.